Geografia urbana. A geografia urbana é o ramo da geografia que estuda as áreas urbanas e seus processos de produção urbano. A geografia urbana faz parte da geografia humana e estuda as cidades, suas origens, seu crescimento, desenvolvimento e entorno. As cidades são áreas povoadas por um determinado número de pessoas e formada por residências, comércio ou indústrias. As cidades, também conhecida como urbe, é uma área urbanizada que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem população, densidade populacional ou estatuto legal. Uma vila é um aglomerado populacional de tamanho intermédio entre a aldeia e a cidade e é dotada de uma economia quase autossuficiente. Já a aldeia é uma povoação normalmente rural, com poucos habitantes. Urbanização ocorre quando a população urbana cresce mais que a rural e é motivado principalmente pela industrialização, a mecanização do campo, a concentração fundiária, a expansão dos direitos trabalhistas no campo, entre outros. A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território do rural para o urbano. Costuma ocorrer a partir do êxodo rural. O êxodo rural é a saída em massa de pessoas do campo para as cidades. Urbanização nos países desenvolvidos. A urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de forma lenta e organizada, fazendo com que as cidades ofereçam condições adequadas para seus moradores, com ruas bastante largas e arborizadas, saneadas, com transporte público eficiente. A urbanização nos países desenvolvidos estão ligados basicamente ao processo de industrialização em sentido amplo, ou seja, as transformações provocadas na cidade pela indústria, notadamente quanto à geração de oportunidades de emprego, seja no setor secundário ou no setor terciário, e ocorreu de forma gradativa, onde essas cidades foram se estruturando lentamente para absorver os migrantes, havendo melhorias na infraestrutura urbana e no aumento da geração de emprego. A urbanização nos países subdesenvolvidos ocorreu de maneira explosiva, fazendo com que as cidades não oferecessem infraestrutura adequada para a sua população, gerando muitos problemas sociais, como a falta de moradia, problemas com transporte público, a favelização, o aumento desenfreado do consumo de drogas e da violência, a ausência de saneamento básico, entre outros. A urbanização nos países subdesenvolvidos está ligada aos fatores repulsivos, principalmente as péssimas condições de vida existentes na zona rural, em função da estrutura fundiária bastante concentrada, dos baixos salários, da falta de apoio aos pequenos agricultores, das técnicas arcaicas de cultivo, entre outros. E houve uma grande transferência de população para as cidades, notadamente para as grandes metrópoles, criando uma série de problemas urbanos e provocando a chamada macrocefalia urbana, ou seja, o inchamento das cidades. Na imagem, nós temos um mapa mundi que retrata das taxas de urbanização no mundo. E na imagem, nós temos uma visão noturna do nosso planeta. As áreas mais claras são as áreas representadas pelas cidades. Vemos que os maiores núcleos populacionais encontram-se na Europa, nos Estados Unidos, em partes da América do Sul, em pequena parte da África e em algumas partes da Ásia. Na Ásia, há áreas denominadas de verdadeiros formigueiros humanos, como é o caso do Japão, da China, da Índia, do Paquistão, de Bangladesh. Conceitos ligados à urbanização. O sítio urbano. O sítio urbano refere-se ao local que se encontra instalada a cidade. Hierarquia urbana. A hierarquia urbana refere-se ao papel exercido pelas cidades na organização socioeconômica e espacial, como a capacidade de fluxos e a extensão da área de influência de cada uma delas.
A hierarquia urbana é uma escala de subordinação entre as cidades, onde as pequenas cidades estão subordinadas às médias cidades, que se subordinam às grandes cidades, e as grandes cidades estão subordinadas às metrópoles. Rede urbana. Rede urbana é formada pelo sistema de cidades que se interligam umas às outras por meio do sistema de transportes e telecomunicações, através das quais ocorrem os fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Rede urbana é a malha de cidades de um país e possui cidades posicionadas em diferentes escalas de uma hierarquia de cidades, que pode ir desde uma cidade global a metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidades médias e pequenas. Estatuto das cidades é responsável por fornecer as principais diretrizes a serem aplicadas nos municípios brasileiros, como regulação da posse dos terrenos e imóveis, a organização das relações entre o rural e o urbano, as regiões ambientais, entre outras. O Estatuto das Cidades, denominação oficial da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta o capítulo Política Urbana da Constituição Brasileira. E seus princípios básicos são o planejamento participativo e a função social da propriedade. Plano diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para a ocupação da cidade. E esse plano deve identificar e analisar as características físicas, as atividades econômicas, sociais, políticas, entre outras. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes ou que estejam em áreas conurbadas e ainda aqueles municípios que queiram utilizar de parcelamento e edificação ou utilização compulsórios de imóveis. Na imagem, nós temos um croquis sobre o sítio urbano da cidade de Palmas, capital de Tocantins. Na primeira imagem, nós temos o mapa com a hierarquia urbana do Brasil. Na segunda imagem, nós temos o mapa brasileiro com a rede urbana nacional e suas áreas de influência. Metrópoles. As metrópoles são cidades populosas adaptadas à economia globalizada e que possuem as melhores instalações urbanas de um país. Nas metrópoles, concentram-se uma vasta gama de serviços especializados e estabelecimentos comerciais diversificados. E as metrópoles constituem grandes centros de atração de investimentos. O metrópole é empregado para designar uma cidade que polariza uma complexa rede de municípios, exercendo influências de ordem econômica, política ou sociocultural. No Brasil, há 12 metrópoles. São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais. Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Recife, Salvador e Curitiba são consideradas metrópoles nacionais. Goiânia, Belém e Manaus são consideradas metrópoles regionais. Região metropolitana é um conjunto de municípios vizinhos que compartilham sua estrutura socioeconômica com a cidade central. A região metropolitana é uma área composta por um núcleo urbano densamente povoado e por suas áreas vizinhas menos povoadas. As regiões metropolitanas são oficializadas por legislações locais, várias jurisdições e subdivisões diferentes, como municípios, bairros, distritos, cidades, condados e até mesmo estados. Nesse caso, seria uma região integrada de desenvolvimento. As regiões metropolitanas incluem uma ou mais áreas urbanas, bem como cidades satélites e áreas rurais que estão socioeconomicamente conectadas ao núcleo urbano central, geralmente medido por padrões migrações pendulares. A região integrada de desenvolvimento, ou RID, é uma área análoga às regiões metropolitanas, porém situada em mais de unidade federativa. As regiões integradas de desenvolvimento privilegiam
ações econômicas, enquanto que as regiões metropolitanas privilegiam as ações sociais e de mobilidade urbana. E as regiões integradas de desenvolvimento são criadas por legislação federal específica, que delimita os municípios integrantes e fixa as competências assumidas pelo colegiado dos mesmos. No Brasil, existem 3 regiões integradas de desenvolvimento. A rede do Distrito Federal e seu entorno compreende Brasília, as cidades satélites do Distrito Federal e algumas cidades de Goiás, o RID do Polo Petrolina e Juazeiro, entre as cidades de Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, na Bahia, e a RID da Grande Teresina. Conurbação. A conurbação ocorre quando 2 ou mais cidades crescem paralelamente uma às outras. A conurbação é um fenômeno urbano que ocorre quando 2 ou mais cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se, compondo um único núcleo urbano. Em algumas situações, as cidades conurbadas crescem até se encontrar em um ou mais pontos do território. Em outros, apenas uma das cidades alcança a outra e acaba por invadir esse outro centro urbano. As megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes e que estão dotadas de um rápido processo de urbanização. A população das megacidades não conta com a população da região metropolitana em seu contorno. Atualmente, as megacidades englobam mais de 10% da população urbana mundial e polarizam sobremaneira o comércio, a cultura, o conhecimento e a indústria. Na imagem, nós temos o mapa do Brasil com as regiões metropolitanas. Na primeira imagem, nós temos a região metropolitana de Natal. Na segunda imagem, nós temos a região metropolitana de São Paulo, que é a mais populosa do Brasil. E na imagem, nós temos a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e seu entorno. Na imagem, nós temos a região integrada do Polo Petrolina Juazeiro. Na imagem, nós temos a região integrada de desenvolvimento de Teresina. Na imagem, nós temos as cidades de Pinhais, Piraquara e Colombo, localizadas na Grande Curitiba. Então, se observarmos, essas 3 cidades são áreas conurbadas. E na imagem, nós temos o globo terrestre com as principais megacidades mundiais. Megalópole. Megalópole é uma extensa área urbanizada, pluripolarizada por diferentes metrópoles conurbadas ou em processo de conurbação. As megalópoles correspondem às mais importantes e maiores aglomerações urbanas da atualidade. Nas megalópoles, as áreas rurais são quase inexistentes, onde há uma forte integração econômica, com intensos fluxos de pessoas, capitais e mercadorias. As megalópoles são encontradas em regiões de intenso desenvolvimento urbano e promovem uma concentração e uma dispersão urbana. Uma concentração, pois a imensa zona urbanizada forma um mercado consumidor de grandes dimensões, atraindo atividades econômicas diversificadas e de alta capitalização. E há uma dispersão, porque esse espaço, irrigado por meios de transportes e comunicação, oferece alternativas de localização para áreas residenciais e industriais fora dos congestionamentos e problemáticos núcleos metropolitanos. Já as cidades globais são cidades que exercem grande influência no mundo, independente da quantidade de habitantes. As cidades globais articulam-se com os polos econômicos mundiais, e as cidades globais são chamadas de cidades mundiais, cidades alfa ou centro mundial, são classificadas em alfa mais, Londres e Nova York, que são as mais integradas à economia global do que as outras. Alfa mais, preenchendo nichos de serviços avançados para a economia global. Cidades alfa mais, Tóquio no Japão, Hong Kong, Xangai e Pequim na China, a cidade de Singapura em Singapura, Sydney na Austrália, Dubai, Emirados Árabes Unidos, Paris, França. As cidades alfas são cidades que ligam as principais regiões econômicas
a economia mundial. São exemplo de cidades alfa: Chicago, nos Estados Unidos; São Paulo, Brasil; Mumbai, Índia; Milão, na Itália; Moscou, na Rússia; Frankfurt, na Alemanha; Toronto, no Canadá; Los Angeles, nos Estados Unidos; Madrid, na Espanha; Cidade do México, no México; Amsterdã, na Holanda; Bruxelas, na Bélgica. As cidades beta são cidades que ligam regiões econômicas secundárias à economia global. São exemplos de cidade beta: Bangalore, na Índia; Copenhague, na Dinamarca; Santiago, no Chile; Berlim, na Alemanha; Atenas, na Grécia; Roma, na Itália; Dallas, nos Estados Unidos; Montreal, no Canadá. Há também as cidades gama, que são cidades que ligam regiões econômicas menores à economia mundial. Exemplo de Adelaide, na Austrália; Doha, no Catar; Baltimore, nos Estados Unidos, entre outras. Na imagem, nós temos o globo terrestre com cidades globais. E na imagem, nós temos o mapa do mundo com as principais megalópolis. Na primeira imagem, nós temos a megalópole Boise, nos Estados Unidos, que vai de Boston a Washington. Na segunda imagem, nós temos o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é conhecida como a megalópole brasileira. Na imagem, nós temos a megalópole mais populosa do mundo, que é a megalópole Tokaido, que vai de Tóquio até a cidade de Hokkaido, no Japão. E na imagem, nós temos uma foto de uma favela em Kibera, no Quênia. Essa favela é considerada a maior favela do mundo. Na imagem, nós temos uma foto da favela da Rocinha, que é a maior favela do Brasil. Na imagem, nós temos um gráfico. No primeiro gráfico, nós temos as maiores aglomerações urbanas em 2020. No segundo, nós temos a projeção das maiores aglomerações urbanas em 2030.